A Operação Atlas é a maior operação logística e militar do Exército Brasileiro neste ano. Blindados, tropas e mísseis vão percorrer 4.500 quilômetros rumo à Amazônia. O Brasil está em movimento. E aí, em 21 de agosto de 2025, portanto, há uma semana e meia, o Exército iniciou a Operação Atlas. É uma grande demonstração aí de força logística aí das Forças Armadas. Tropas e blindados partiram de Porto Alegre rumo à Amazônia, né? Conectando aí o extremo sul ao norte do Brasil. Aí estão deslocando aí viaturas pesadas, pontes móveis, tratores de engenharia, helicópteros e até lançadores de mísseis, percorrendo aí estradas, rios e cidades brasileiras. Uma operação que tenta aí, vamos dizer, colocar em prática aí a capacidade do Exército de projetar poder a distâncias enormes, né, e em regiões onde a selva desafia assim, qualquer tipo de infraestrutura. A meta é reforçar a defesa da Amazônia, região extremamente cobiçada aí por suas riquezas minerais, vegetais, genéticas, hídricas, energéticas. Veja, é uma região absolutamente estratégica, né, para o futuro do Brasil e é sempre alvo de pressões internacionais, sobretudo de ONGs, né? E transformá-la aí num palco de um gigantesco teste de prontidão militar mostra aí uma certa disposição desse tipo de exercício, que naturalmente já se fala em proteger a soberania nacional, né? Tropas e equipamentos do Exército embarcam aí no Almirante Saboia, né? No navio da Marinha do Brasil em direção a Roraima, né? Brigadas paraquedistas e sistemas de artilharia também vão sendo mobilizados. Então, o recado aí parece patriótico, mas qualquer ameaça às fronteiras brasileiras encontrará resistência. A Operação Atlas, ela integra aí Exército, Marinha e Aeronáutica, um exercício aí que foi planejado em fases, né? Primeiro o planejamento estratégico, depois o transporte de longo alcance e, por fim, a execução de manobras de combate em terreno amazônico. Então, essa divisão aí em 3 fases garante que cada fase seja avaliada, né, de maneira precisa, né? Desde a eficiência logística do próprio transporte até a capacidade de reagir em cenários de guerra irregular, que são comuns em regiões de selva, né? Para se ter uma ideia da complexidade, algumas unidades percorreram mais de 4.500 quilômetros até chegar ao norte. O sistema Astros, com seus foguetes e mísseis, cruzou rodovias, foi embarcado em balsas e atravessou cidades inteiras em um deslocamento que chamou a atenção da população local. É um impacto aí também psicológico, né? Mostrar às comunidades amazônicas que o Estado brasileiro está presente e ativo, né, na defesa. Veja, nessa semana que houve ali a presença do comandante Farinazo ali na Lespe, né, em defesa da Avibras, acho que isso vem aí ao encontro também desse movimento das Forças Armadas aí pelo Brasil, né? O convoio aí de 100 viaturas, né? Um outro aspecto aí da operação é o papel da engenharia de combate, né? Na Amazônia, veja, é um estado, o maior estado brasileiro, né, onde tem a maior floresta equatorial tropical do mundo, né? Na Amazônia, de rios largos e estradas precárias dificultam qualquer movimentação. Esses batalhões se tornam indispensáveis, né? Constroem aí pontes provisórias, abrem caminhos em áreas de floresta densa, montam obstáculos contra forças inimigas, garantem a mobilidade de blindados em terrenos que são praticamente intransitáveis. Eu já estive no Amazonas, na região de Rio Branco, Acre, e sei que de fato é assim mesmo, né? Cada ação de engenharia transforma um ambiente hostil em um campo favorável às tropas, né? Veja, não é só uma questão de mobilização técnica, né? A ideia também é a ideia de fortalecer a integração nacional. Ligando Porto Alegre até Roraima e Boa Vista, a operação simboliza a capacidade de unir diferentes regiões sob um mesmo esforço militar, né? É o mesmo país, né? São as mesmas forças armadas. Então, essa movimentação aproxima, integra, né,
soldados do sul, do extremo sul e do norte do Brasil. Ou seja, as Forças Armadas ela cria um senso de unidade, de identidade em torno da defesa da Amazônia. O coração verde do Brasil, né? Veja, o cenário geopolítico também não pode ser desprezado. Em meio a tensões internacionais crescentes, a operação funciona como uma demonstração e um exercício de poder. Os países que estão muito mais interessados aí nos recursos da floresta do que nos movimentos das tropas brasileiras acompanham aí essas movimentações, né? As colunas blindadas cruzam rodovias, aviões da Força Aérea garantem o apoio aéreo e navios da Marinha estão integrados à missão. Então o Brasil está querendo mostrar ao mundo que tem condições de mobilizar milhares de homens e equipamentos em tempo recorde. É um ato político e simbólico, né? E é uma mensagem também, né? Bom, eu acho que é um bom começo, hein? E é bom que isso se torne, assim, uma prática habitual das Forças Armadas, né? Um outro ponto aqui, pessoal, vamos para, dado este preâmbulo aqui para falar da Operação Atlas, veja, o professor Richard Werner explica o engano dos bancos centrais. Então vamos para o segundo tema do nosso vídeo. Qual é a tônica desses bancos, hein? Criar dinheiro do nada, né? Criar dinheiro da imaginação, né? Para controlar crises cíclicas e, inclusive, criar guerras permanentes. O Richard Werner é um economista alemão, ele é professor da Universidade de Winchester. Ele é conhecido por sua teoria de criação de crédito e o conceito de flexibilização quantitativa. Foi proposto em 1995. Ele é autor da obra Príncipes do Iene, que é a moeda lá do Japão, né? E revelou como é que os bancos centrais manipulam as economias dos países, prevendo crises ou criando crises, né? Por exemplo, a crise japonesa lá de 1991. Fazer um resumo aqui, né, das ideias do professor Werner. Primeiro, os bancos centrais criam dinheiro do nada, né? Eles inventam dinheiro, né, para manipular economias, né? Os bancos privados geram 97% do dinheiro por meio de empréstimos, né, e de inadimplência, a pessoa não consegue pagar, né? Veja, os bancos privados são incentivados pelos bancos centrais, por exemplo, o Fed, né, o Federal Reserve, que orquestram aí as bolhas, né, financeiras como a do Japão, na década de 80, e mesmo crises, né, como a Grande Depressão lá de 1929, né, concentra o poder durante essas depressões nas elites e prejudica a maioria da população com inflação, né, de ativos e dívida perpétua, né? O que está acontecendo agora nos Estados Unidos é um crescente endividamento da classe média dos Estados Unidos, né? Segundo ponto, a centralização dos bancos centrais gera desigualdade econômica, né? O famoso conflito de classes, né? E crises intencionais. Os bancos centrais permitem a especulação em ativos não produtivos. 80% do crédito desde a década de 80 é dinheiro inventado, hein? É dinheiro virtual. Isso pode levar ao colapso de economias como em 1991 no Japão ou em 2008, a famosa crise imobiliária, né, que começou lá nos Estados Unidos, né? E, bom, isso também pode gerar desemprego, né? Por exemplo, 50% do desemprego entre os jovens na Grécia, na época da crise da Grécia, né? Quando da criação da União Europeia, né? E a escassez artificial de capital. O terceiro ponto, os bancos centrais transcendem ideologias, né? Eles podem financiar guerras e criar todo tipo de exploração. Por exemplo, os irmãos Warburg, que comandaram o Federal Reserve e o Reichsbank durante a Primeira Guerra Mundial, mostram como os bancos centrais beneficiam indivíduos, enquanto as nações sofrem. Eles promovem a usura por meio do FMI e do Banco Mundial. Aí é que entra o poder dos banqueiros sionistas, né? Endividando países em desenvolvimento com empréstimos fictícios que levam à perda de soberania, ignorando o capitalismo ou o socialismo, né? Enquanto as pessoas ficam lá brigando, né, por ideologia, né, eles estão aí perpetrando, né, somente aquela elite bancária lá da City, né, de Londres, né, também Wall Street, Nova York, né. Quarto ponto, a descentralização resolve problemas ao empoderar os moradores locais.
O Werner propõe a criação de milhares de pequenos bancos, por exemplo, como na China, né? Na China, após Deng Xiaoping, 5 mil bancos, gerando crescimento de 10 a 15% por mais de 40 anos seguidos. É a vantagem de você ter muitos bancos locais, municipais, né? Milhares de pequenos bancos que servem à população comum, a mais comum possível, né? Então veja lá, na China pós-Deng, né? Pelo menos 5 milhões aí de pessoas avaliam empréstimos produtivos, né? E dobra a renda de um trabalhador a cada 4 ou 5 anos. E tira milhões da pobreza, sem criar inflação e sem crise. E ninguém conseguiu fazer isso como a China. Tirou 800 milhões de pessoas da pobreza com um modelo capitalista realmente surpreendente, né? E é o famoso também capitalismo que gera o socialismo à moda chinesa. Quinto ponto aí, adotar bancos locais, pequenos bancos, e rejeitar o controle centralizado dos bancos centrais. É isso que vai garantir a prosperidade. Por exemplo, a greve irlandesa de 1970, a economia cresceu com notas promissórias. O apagão ibérico de 2025 demonstra a viabilidade sem bancos centrais. Descentralizar, como em Dakota do Norte, e direcionar 50% do crédito para investimentos reais, rejeitando as CBDCs. Bom, agora que está em vias aí do Banco Central Brasileiro criar o DREX, né, que seria a moeda virtual, o real virtual, né? Bom, será que nós vamos conseguir nos libertar aí do sistema usurário, do sistema praticado aí pelo capitalismo que derivou, né, do monopolismo, né, que alguns chamam de metacapitalismo, mas já estava presente lá na virada do século XIX para o século XX, quando o grande capitalismo, né, os grandes capitalistas, entram na fase do monopólio, dos trusts, dos cartéis, das holdings, né, e o sistema todo se corporativiza, né, e a gente tem aí o capitalismo transnacional, multinacional das grandes corporações industriais, né. Então aí você tem esse fenômeno aí de que 50 grandes corporações dominam praticamente todo o capitalismo mundial, né? Mas é claro que isso está em grandes mudanças nesse momento, onde você tem a ascensão do bloco BRICS aí, do Sul Global, e tem se falado muito deste tema aqui, né? Pessoal, um artigo aqui do Francisco Anés, veja, ele falou um artigo aqui bastante pesado, né? Mas que exemplifica aí digamos, a visão que ele tem, né? Veja, ele diz o seguinte: eu conheci o Jair, né, desde quando ele era vereador na cidade do Rio de Janeiro. Apesar dos militares saberem que ele gosta de dinheiro, eles ajudaram ele a se eleger várias vezes. Veja, pela sua formação militar, ele era nacionalista, mas o general presidente Geisel dizia que ele era um mau militar, né? O general-ministro Tinoco não podia nem escutar falar nele, né? Ele frequentou algumas reuniões do movimento nativista no Rio de Janeiro. O Francisco Anés é líder do movimento nativista, né? Algumas dessas reuniões ocorreram no Clube Militar, algumas na Cinelândia. Ele distribuiu comigo o jornal O Farol, na porta do Clube da Aeronáutica, no almoço de desagravo à FHC pela extinção dos ministérios militares, né? Mas ele foi corrompido pela elite, a mesma que eu falei há pouco, a elite usurária, né? A elite bancária, né? Egoísta internacional. Tomou o partido dos militares maçons simpáticos ao Império Sionista Americano, o movimento Neocon, o lobby sionista americano, né? Aquele pessoal da cultura judaico-cristã, né? Neopentecostal hoje em dia, né? Bom, e daí ele se coloca a serviço dos Estados Unidos, desde então, né? Portanto, é um militar apátrida, né? Aí quis se manter na presidência pela força das armas. Será que ele quis mesmo? Porque a elite não é democrática e não tem poder para ganhar eleição. Na democracia, cada pessoa tem um voto, independente do capital que possua, né? Sim, mas a nossa democracia ela já está totalmente corrompida aí pelo dinheiro, pelo dinheirismo, pela plutocracia, né? Então o negócio dele, continuando, sempre foi ganhar dinheiro, né? E frequentar bordéis, né? Eu não vou usar a expressão que ele usou aqui, né?
Foi eleito presidente da República do Brasil pelos nacionalistas e bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. E ganhou a presidência da República do Brasil, com o Brasil acima de tudo, né? Da centelha nativista da Brigada Paraquedista. Mas governou o Brasil com os filhos dele e com as mulheres dele, né? Quem passou a ficha para o senador Major Olímpio fui eu, é o Francisco Anés falando, né? O Major Olímpio chamou ele de bandido em público, ele não falou nada, ele não respondeu. Perdeu o apoio dos políticos do PSL e foi obrigado a mudar de partido. Não conseguiu criar um partido. Avisei que ele não ia se reeleger. Avisei para o cabo eleitoral dele que ele não ia conseguir dar o golpe porque era mal visto pelos bons militares. O Francisco Anés acredita no princípio aí de bons militares. E aí ele diz, ele vai acabar na cadeia, né? Bom, o STF tem que investigar os financiadores do golpe de 8 de janeiro. Bom, eu quis apenas citar aqui, porque eu achei um texto bastante instigante, né? Aí eu coloquei lá uma imagem, quando você é de extrema direita, tudo é comunismo, né? Todo mundo é comunista porque você é burro, né? Aí um amigo meu lá, o Gilmar, não, ele escreveu assim, ó, quem diz extrema direita já é burro, né? Assim que diz que tudo que é extremo é ruim, também não entendeu nada. Bom, eu também não entendi nada. O Henrique falou, mas tudo ser extremamente direita é burrice também, né? Bom, o que eu digo é o seguinte, né? O que eu digo é o seguinte, eu considero o bolsonarismo um movimento extremista. Ele não é uma direita realmente. Talvez dos filhos dele, talvez aquele que é senador, talvez seja apenas de direita, mas os demais são extremistas, né? Eu só consigo vê-los desta forma, né? Quanto à extrema esquerda, não existe mais extrema esquerda. Extrema esquerda revolucionária, isso só uma pessoa, muita fantasia, né? Talvez uns gatos pingados, né? Por exemplo, o indivíduo ser comunista não é ser extremista, né? O extremismo seria a mentalidade de Che Guevara, né? De querer realmente tomar o poder, a mentalidade Marighella, isso daí acabou, né? Falar aí, ó, veja só, o primeiro-ministro de Israel, né, é exatamente igual a todos os seus antecessores, né? Todos eles, sem exceção. Todos eles diziam as mesmas coisas, né? Da terra prometida, do povo escolhido, que a Palestina era deles e tudo mais, né? Mas o verdadeiro judeu palestino é o palestino. Ele é o verdadeiro judeu bíblico, é o palestino, por incrível que pareça, né? E os israelenses não são judeus bíblicos, eles sequer são judeus, né? Porque a sua origem é grandemente ashkenazi, né? Eles são cripto-judeus. A sua origem, boa parte deles, é lá da Casária, né? Eu fiz vários vídeos sobre esse ponto, né? Principalmente as elites sionistas. São casares ou jázaros, né? Já fiz vários vídeos sobre esse ponto, né? Sequer são judeus, são cripto-judeus. Ou seja, eles adotaram o judaísmo lá no século VIII, né? Os casares é um povo lá de origem turco-mongol, né? Isso aí eu já fiz muitos vídeos sobre esse tema, é um tema que eu realmente recomendo que vocês pesquisem, né? Bom, e a China está fornecendo armamentos de alta qualidade para diversos países. O detalhe é que os clientes, né, tornam-se mais do que mero parceiros comerciais, tornam-se aliados militares. Então é de se perguntar, a China está realmente tomando agora um rumo de militarizar os BRICS? Bom, eu não sou contra isso, né? Porque se você tem o imperialismo é altamente armado, os Estados Unidos têm 800, 900 bases militares aí espalhadas pelo mundo, é justo que os países queiram se defender também, né? Queiram ter suas próprias bases, seus próprios blocos, é para isso que o mundo está assim caminhando, né? Então a China está armando seus amigos, sim, né? Ela pode fazer isso, né? Bom, e o Trump? Como é que está o Trump, hein? Veja, o governo imperial de Trump está mais envolvido do que nunca na guerra da Ucrânia.
e no genocídio lá em Gaza. Simplesmente é os Estados Unidos que fornecem a maioria das armas, e a logística, o transporte, e muito dinheiro, né? Então ele realmente é quem mantém essas coisas funcionando. Né? Dizer que os Estados Unidos ele não está diretamente envolvido com esses conflitos, isso não quer dizer nada, pessoal, porque ele está diretamente interessado nesses conflitos. Então eu não acredito que decorreu vantagem nenhuma no que tange ao fim da guerra da Ucrânia, lá naquele encontro lá no Alasca, eu fiz um vídeo só sobre esse tema, né? E já teve um outro encontro agora na China, da Organização de Cooperação de Xangai, que tudo indica que estão em vias de criar também o seu próprio banco. É de se perguntar se esse banco vai ser coligado com o Banco dos BRICS, que é presidido pela nossa Dilma Rousseff, que é talvez a mulher mais poderosa do mundo hoje, hein? Que deu a volta por cima, né? E agora o Elon Musk diz que o Brasil será a maior potência do mundo. Ele está dizendo isso lá. O Brasil será a nova superpotência do mundo. O Elon Musk, hein? O indivíduo que é capaz de fazer previsões, né? Ele próprio deve ser cobaia lá do sistema dele, lá, o Neuralink, né? Bom, e também tem Starlink, tem SpaceX, tem Tesla, né? Então, assim, o Elon Musk quer bases espaciais aqui no Brasil. Já temos a de Alcântara, né? De certo, ele quer ampliar. Satélites, por que não, né? Carros elétricos, né? Só que eu acho que as pessoas vão preferir comprar o BYD, né? Mas, enfim. Bom, ele está de olho no nióbio, né? No lítio, né? No grafeno. Muito sol aqui, né? Pode ter painéis solares à vontade, água, né? A energia das marés aí, pode-se ter novas fontes de energia limpa, né? Hidrogênio verde. Agora há pouco eu li que existem fontes de hidrogênio aí no subsolo praticamente infinitas, né? De infinita quantidade de hidrogênio, né, no solo, né? Hidrogênio mesmo, do gás hidrogênio puro, né? Talvez ele também esteja aí de olho em investir na Embrapa, né? Sementes resistentes, né? Carne cultivada em laboratório, né? Não vai precisar mais matar o boi, né? Coisa penosa, né? Cruel, inclusive, né? Não, você pode cultivar carne aí. O laboratório diz que é exatamente igual, tem o mesmo sabor. Claro, com tempero tudo fica muito bom, né? Peixes transgênicos, né? O Elon Musk quer investir em peixes transgênicos, por exemplo, pesqueiros, né? Com peixes transgênicos deve ser bem maior, né? Por exemplo, um lambari deve ser do tamanho de um pacu de 5 quilos, né? Pix brasileiro. Bom, quem que não está de olho no Pix brasileiro? O Pix brasileiro é a menina dos olhos do Brasil, né? E por aí vai. Então, o Elon Musk parece que vai apostar aí no Brasil. E tinha gente aí da Samsung esses dias aí, da Microsoft, e o próprio Elon Musk aí devia ter um enviado aí, fazendo negócios aí com o governo brasileiro. Então, assim, o Lula realmente tá dando a volta por cima aí, hein? Bom, e a Venezuela? Veja, a Chevron, né? Poderosíssima Chevron, a maior companhia petrolífera aí, entre as maiores do mundo, foi autorizada, e ela é norte-americana, né? Foi autorizada a fazer negócio, é anglo-americana, foi autorizada a fazer negócios com a Venezuela. O petróleo pesado faz falta, né? Fazia falta aos Estados Unidos. Daí você faz negócios com Maduro e envia navios de guerra para tomar uma prainha, vai. Eu não acredito que vai ter invasão da Venezuela, né? Tudo sinaliza que o tal combate ao terrorismo, né? Antes era o combate à corrupção, agora é o terrorismo, né? Bom, mas começou lá com o Patriot Act, né? Lá de 2001, depois do acidente das Torres Gêmeas, né? Tudo sinaliza aí que o tal combate ao terrorismo é mais uma escalada retórica de Donald, né? Um soluço entre um uísque e outro, né? Para agradar os radicais, não é isso? O cubano Marco Rubio é hoje o aspirante a general do Mar Mediterrâneo dos Estados Unidos. O Mar Mediterrâneo dos Estados Unidos, já dizia lá o Speakman, né, o notável geopolítico, é o Golfo do México e o Mar do Caribe. E a Venezuela está dentro disso, né? Daí o Maduro, né, ele já estava assim, tendo que ceder, né, certas parcelas de seu poder político, acomodando certos grupos oponentes a ele no seu próprio governo. O Trump deu a ele tudo de que ele precisava, né, para fortalecer a sua posição. Mais ou menos o que ele fez também aqui com o tarifaço contra o Lula, né?
e contra o julgamento aí que vai começar amanhã, né, do Jairzinho, né? Lula também soube aurir muitos efeitos políticos, né? E com esse ataque do Trump aí à soberania nacional, né? Olha, aí diz o professor Wolff, o Richard Wolff, né? Já é muito tarde para mudar qualquer coisa, Sr. Donald. O Trump quer transformar uma democracia, eu digo que é uma plutocracia, né? Que os Estados Unidos é uma plutocracia. Mas, a grosso modo, para efeito midiático, ainda é uma democracia republicana, né? Ele quer transformar num império fechado e plutocrático. Não vai funcionar, né? Veja, a guerra da China, né? Falar aqui do êxito de Mao Zedong, quando encerrou lá o século da humilhação. Na verdade, ele vai encerrar totalmente quando Taiwan voltar para a China continental, né? A guerra da China, a vitória do Partido Comunista Chinês, o êxito de Mao Zedong sobre Chiang Kai-shek significou tudo para a China, né? Retomou seu próprio modo de ser no mundo. Significou esse êxito do Mao Zedong tudo aquilo que uma guerra deve ser, né? Ou seja, foi a vitória de um povo unido frente a cobiçosos parasitas estrangeiros incrustados lá em seu seio, né? O Império Britânico retalhou a China, né? E a China ascendeu, e ela aprendeu, né, com as reformas do Deng e com os erros da União Soviética, erros que a China não cometeu, né? Então, a ascensão da China sobre os Estados Unidos é inexorável. Quem viver, verá. Haverá muitos ressentidos, sobretudo os que não estudam, os que desconhecem a sociologia de sociedades complexas. Pior, aqueles que acreditam em slogans da Guerra Fria, da época do macartismo. O mundo não é cor-de-rosa, pessoal. Ele vai de branco a preto com muitos tons de cinza, né? Bom, então vamos ficando aqui no nosso canal, aqui bem-humorado, Luz no Fim do Túnel, canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Se você chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo, faz um comentário, replique aí nas suas redes, compartilhe o nosso vídeo. Se quiser ajudar o canal já está monetizado, está com 3.389 seguidores, entrou um hoje. Eu espero que entrem mais seguidores e que também nos deem sugestões, né? Você pode pautar aqui os nossos conteúdos também que eu vou abordar. Por exemplo, Operação Atlas, me pediram para falar da Operação Atlas. Eu fui lá numa revista militar, não sei se era do Albert Caballé, lá o velho general. Eu sei que eu encontrei essa matéria. Eu também recebo muitas matérias no meu e-mail, né? Também tem um blog, tá aí na descrição do vídeo. Também está o Pix aí do canal Luz no Fim do Túnel. Então vamos em frente, pessoal. Vamos ficando por aqui. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.